Do meu jeito de ver as coisas, você pode ter uma fé ou nenhuma fé, mas você é obrigado a respeitar todas elas. O 8 do 1 é interpretado pela maioria de nós como uma excursão esquisita de idosos que saiu de controle, aí uns prédios ficaram quebrados lá, veio uma pichação com erro ortográfico, coisas desse tipo, menores, curiosas, porém, né? Só que eu tô aqui para te demonstrar que talvez não. Talvez esse episódio tenha deixado marcas profundas na nossa república. Coisa difícil de reparar a curto prazo. Vem comigo que eu vou tentar expor esses argumentos aqui através de alguns vídeos que assistiremos juntinhos. Primeiro vídeo que a gente vai ver é desse canal aqui, ó, chamado Ordinary Things. Eu gosto desse canal, que é gringo, porque ele tem uma série de vídeos sobre crimes corporativos. Esse aqui, ó, denunciando a Nestlé, é da hora. E você não pode contar com a mídia hegemônica para fazer esse tipo de denúncia, né, cara? Então é muito importante que se faça isso, sobretudo no YouTube. Mas a gente vai ver isso aqui, ó, ó lá, ó. Por trás do golpe flopado do Brasil. Traduzir failed para flopado. Sinal dos tempos. E só por isso já deve ter dado para perceber que existe uma certa necessidade de tradução, série bem feita aqui no Meteoro, né, cara? Quem supriu essa necessidade foi a Marina. Muito obrigado, Marina, pelo seu trabalho sério e diligente. January 8th, supporters of the recently ousted Brazilian president filmed themselves in a spicy South American remake of America's own hilarious failed coup. Não dá pra elogiar, né? O cara logo mete ali um América pra se referir apenas aos Estados Unidos. Isso deixa alguns de nós chateados aqui no Sul, nós, latinos, fudidos, porém, americanos. Bolsonaro fans stormed the Capitol building, the Supreme Court, and the presidential office, conveniently when no one was home. This is the story of Brazil's failed coup. January 7th. More than 100 buses arrive in the federal capital of Brasilia, dumping thousands of Bolso supporters outside the army headquarters, where the coup-brewing hopefuls have been camped out for months. Esse vídeo foi feito por ele na esteira dos acontecimentos, né? Depois disso veio o CPI, ou CPIs, no Distrito Federal e também a nível nacional em Brasília, né? E a gente sabe de mais coisa. Então a gente sabe que aqueles ônibus ali foram bancados por empresários, a gente sabe que o Exército trabalhou não apenas para fazer vistas grossas para esses acampamentos, mas sim para acolhê-los e mantê-los ali na frente, né? Muitas outras coisas foram reveladas. De qualquer forma, a gente está diante aqui, ó, de um dos melhores resumos cronológicos do que aconteceu naquele dia. In the presidential office, the vandalism is more targeted and more severe. With no president to direct their anger at, they settle on the next best thing, the portraits of his predecessors. They even smash this 17th century grandfather clock, a gift from the French to Brazil's king. Back in the Supreme Court, essa do relógio foi complicada, cara. Tem um vídeo do senador Randolfo Rodrigues mencionando esse estrago. Puta que pariu. Pega até no coração, amigo. Um presente a Dom João VI. É um presente que tem pelo menos... É um relógio. Era um relógio. Um presente que Dom João VI. Dom João VI. Dom João VI recebeu... trouxe da Europa para o Brasil em 1808. Então, pelo menos... É um relógio que tinha certamente mais de 230 anos. protesters have revenge on their mind as they invade the office of Alexandre de Moraes, Bolsonaro's sworn enemy for the last 4 years. They start by sitting in his chair. That'll show him. Others decide to take souvenirs like the judge's robes, and in the case of one little rascal, his office door, which was paraded around outside the court moments later. After the office has been ransacked, a real upstanding patriot attempts to take a shit in the office, but he gets a little camera shy before the deed is done. Ele mencionou ali as coisas roubadas do Xandão, mas tem mais, hein? As if the tone couldn't be lowered any further, another man parades a bag full of sex toys around, claiming to have found them in the office of the Supreme Court judge, and which he definitely didn't bring with him. Veja que movimento ousado de um sujeito que não liga para a hipótese de ser punido, né? Porque se é verdade que tinha uma piroca de plástico na gaveta do Xandão e o cara roubou, ele é um ladrão, tem que ser punido. Se não tinha piroca de plástico e ele inventou essa história, ele é um mentiroso e tem que ser punido. Foi?
Olha aqui, bando de queima-rosca. Olha aqui, nós não vamos mostrar a cara de quem pegou. Pegou na mesa, na gaveta do Alexandre de Moraes, ó. Olha aqui, ó. Hour of uninterrupted chaos, camouflaged forces arrive to retake the Supreme Court. Supporters greet them with cheers, believing that their dreams of coup are about to come true. Observing the inaction of the military police present for the last hour meant that this hope wasn't just the usual Bolso bullshit delusion. Minutes before, military police officers were filmed taking a very laid-back approach to the ransacking of the country's free seats of power. É interessante perceber isso, cara, porque embora o 8 do 1 tenha falhado, a gente ainda tem o bolsonarismo entranhado aí nas corporações militares, polícias, forças armadas, né? Isso é um perigo. Isso continua por aí. But for every legion of WhatsApp uncles in cuffs, there is a haircut in a suit that stood to benefit. Anderson Torres, the former Bolsonaro Justice Minister. Esse aí se ferrou, cara. A participação no golpe expôs outros podres aí da vida dele, incluindo, sei lá, tráfico de passarinho, sacou? E é terrível, porque ele envolveu a mãe dele nessa história, colocou a mãe dele lá na documentação, a mãe do cara se ferrou diante da justiça, a família inteira ficou contra o cara, entrou em depressão, uma desgraça aí o golpe pro Anderson Torres, viu? O Ibama apreendeu 55 pássaros silvestres na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em Brasília. A operação faz parte de uma investigação sobre irregularidades na criação de aves. Anderson Torres foi multado em R$54 mil por inserir dados falsos no sistema de controle e por mutilar um pássaro. At his home, police reportedly discovered documents that would have been used to legitimize the reversal of October's election results, which Torres tries to explain on Twitter that these documents were just taken out of context. Essa do contexto sempre me deixa pensando, porque a palavra contexto aparece muito no noticiário, né? Que devia ser o contexto por si só. Todo mundo tá reclamando o tempo todo de um contexto que falta numa fala hedionda, num delito, como se o contexto justificasse as piores coisas possíveis, né, cara? E outra conclusão é a de que, pô, tá faltando contexto no Brasil, né? Que país carente de contexto. Toda hora alguém tá apontando a falta de contexto no Brasil. São coisas das quais a pátria está carente, contexto e relações institucionais saudáveis. Falemos delas. Para mim, o 8 de janeiro tem tudo a ver com outro dia muito importante para a história do Brasil, que é o 31 de agosto de 2016. É a data da posse do Temer, cara. Você lembra do discurso de posse dele? Nós temos que destruir o que foi feito. Nós temos que destruir os programas sociais. Nós temos que destruir o Bolsa Família. Isso é uma edição que eu fiz na época, cara. Depois eu mostro os comentários. A galera acreditou e ficou brava, achou que eu estava tentando enganar o Brasil. E os trabalhadores de todas as áreas produtivas, olha aqui, vocês trabalham. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. O nosso lema agora. Não é um lema de hoje. Agora. Nosso lema é pobre, trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase em 10, 20 milhões de outdoors por todo o Brasil. Pobre, trabalhe. Em letras garrafais. Cadê os comentários? Eu quero muito mostrar os comentários pra você, pô. Cadê? Tá aqui, ó. O vídeo foi manipulado. Falta de ética. Não merece like. Claramente é uma montagem. Mas existe uma relação causal entre as duas datas. O 31 de agosto, em que o Temer toma posse, e o 8 de janeiro, em que os bolsonaristas destroem os palácios, as sedes dos três poderes, cara. É porque foi a partir do 31 de agosto que os militares começaram a se dar bem. A se dar muito, muito bem. Ganharam acesso a cargos civis dentro dos ministérios do governo federal, ganharam acesso a um pedaço cada vez maior do orçamento, né? E isso colocou os militares na posição que nos levaria, de alguma maneira,
ao 8 de janeiro. A gente pode discutir como isso aconteceu. Mas o fato é esse, cara. Lembra quando Romero Jucá prometeu um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? No meio desse tudo, estavam os militares. Eu acho que tem uma mudança substancial no papel dos militares no executivo, do qual o GSI acabou se transformando num símbolo após o governo Temer, né? Enfim, o governo Temer ele faz alguns movimentos de tentando, digamos, encontrar uma legitimidade na classe política, nas instituições do Estado, um pouco por não ter sido o Temer, quer dizer, ele foi eleito como vice-presidente, né? Não como presidente. Então, tentando encontrar essa legitimidade, o Temer ampliou sensivelmente o número de militares no governo e o papel de militares no governo. Muito se falou sobre ele ter escolhido um militar como ministro da Defesa, que era algo que, digamos, a princípio iria contra o próprio desenho do ministério, que seria para deixar muito claro a ideia de um controle civil das Forças Armadas, como usualmente, como quase sempre acontece em democracias, né? Enfim, quando você tem uma autonomia dos militares, em regra, mas uma democracia está numa ditadura militar. Ou uma ditadura civil-militar, enfim. GSI é o Gabinete de Segurança Institucional e, de fato, é muito importante para essa história. Deveria auxiliar a presidência da República em assuntos militares, né? Só que o que começou desse jeito com o Temer, terminou como? Com os caras virando uma espécie de central de conspirações contra a República. 3 militares do GSI enviaram detalhes de segurança de viagens do presidente Lula ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Mesmo hoje, mesmo sob o Lula, é possível, se não provável, que ainda tenha gente conspirando lá dentro. Mas eu queria me ater aqui à ordem cronológica. Falei de 2016, bora para 2018, que é o próximo grande momento das relações institucionais no Brasil, ou da história do desgaste dessas relações. Sabe por quê? Porque o comandante do Exército deu de tuitar naquele ano, se metendo em eleição. O comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, fez ontem um comentário em um post no Twitter que causou, no mínimo, uma certa surpresa. No texto, ele diz que assegura à nação que o Exército compartilha o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição. Como não é normal esse tipo de manifestação vinda do Exército, a mensagem foi bastante comentada, a ponto de o Ministério da Defesa soltar uma nota de apoio à manifestação do general. E o tweet, claro, foi para ajudar o candidato dele, ou deles, os militares. Que candidato era esse? Bom, você sabe, né? O palhacinho fascista que aparecia no Super Pop. Essa definição, infelizmente, não é minha, não lembro onde eu li. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Eu só sugiro que, se o seu interesse for realmente preservar a integridade do segredo, só sugiro que você não se manifeste em público a respeito dele, né? Tenho um segredo aqui com fulano, sou muito grato aí por um favor misterioso que ele me prestou. Acho que isso aumenta o interesse dos outros no seu segredo. Certamente aumenta o meu. E esse é o resumo. Os militares conquistaram muito espaço dentro do Estado brasileiro a partir de 2016. Em 2018, eles elegeram o seu próprio candidato, e aí eles asseguraram esses espaços, essas estruturas públicas para continuar conspirando para voltar ao poder em algum momento. É isso, né, cara? Talvez... Peraí, tá tocando o telefone? Esse telefone aqui é bastante antigo. Você tem que atender com um mecanismo especial, porque vocês que são jovens não sabem, mas isso aqui, rapaz, emite uma radiação terrível, tá? Peraí. Vai chegar aí um áudio do Pedro Daltro, do Medo e Delírio em Brasília. Melhor conteúdo que você pode encontrar sobre as atividades políticas dos militares brasileiros. Os militares ainda estão aí. Eu acho que eles ainda estão, sim, nas manchetes. Podem estar menos do que antes, até porque antes é impossível ser mais do que antes, dado o governo militar que tinha milico em tudo que era lugar. Mas eu diria que eles estão fazendo a festa porque... estamos quase no final do ano e não teve nada contra eles, nem a coisa mais leve assim que poderia ser feito contra eles, que é a comissão de mortes de desaparecidos, até agora nada. Eles
devem estar fazendo a festa, e não só porque o governo Lula não tem coragem para peitar, mas eu acho que o problema vai além. O problema é a sociedade como um todo. A gente não sabe enquadrar militar, a gente não sabe como lidar com eles. E eu acho que a gente tá bem fudido. O que mais me espanta é esse papo aí de 2% do PIB pra defesa, tá inscrito na Constituição, que não tem lugar nenhum do mundo essa porra, só aqui. Quer dizer, só aqui caso isso passe, né? Mas antes era uma articulação da Marinha com o líder da oposição, que é um completo absurdo, isso foi confessado pelo Almirante. E agora parece que Jacques Wagner apoia, Múcio apoia, tal. É uma desgraça, e eu acho que eles, no fim das contas, estão fazendo a festa. E a coisa mais importante quando a gente fala deles, militares, é a pandemia. O que eles fizeram é inaceitável. Eles mataram pessoas que não eram para ter morrido, 100 mil pessoas, 200 mil, foi isso que eles fizeram. E pelo que eu vejo, nada vai acontecer, o país não se comove, as pessoas estão mais preocupadas, sei lá, com Lava Jato, lawfare, não percebem, a carnificina que aconteceu, uma coisa absolutamente, que a gente nunca viu no país, mas parece que isso é algo menor e eu não entendo. Mais perigoso ainda era esse modelo aqui de telefone de mochila, a gente carregava nas costas, por isso que o velho hoje anda arcado, sabe? É sempre um imenso prazer ensinar tudo sobre as tecnologias do passado para o jovem brasileiro. Antes de partir para o próximo segmento de informação, bora tomar um ar? O exercício que a gente vai fazer se chama 478. Você inspira por 4 segundos, segura por 7 e aí solta nos 8 segundos restantes. Eu sugiro que você leia para saber o que diz a ciência e o que dizem as pesquisas mais recentes a respeito dessa técnica, uma vez que eu sou apenas o paciente, o triste homem que recorre a esse exercício durante os momentos de pânico. Mas ele é útil até para você que é mentalmente mais saudável do que eu, o que não é muito difícil de ser. Vem comigo, não precisa mentalizar nada, tá? Nem energia indo pra lá e pra cá, nem amor, nem anjo. É olho na tela e atenção no pulmão. Vem comigo, inspirando. Inspira, mais um pouquinho, vem. Isso, agora segura. Encheu, segura. Isso, vai expirando. Bem devagar, vai soltando. E... muito bem. É isso aí. Parabéns, o seu sistema nervoso acaba de ganhar alguns segundos de folga. Agora bora botar ele para trabalhar com as péssimas notícias que estão por vir. Na virada do século XX para o século XXI, o Brasil estava só se acostumando com a ideia de que o Lula poderia vir a ser presidente da República, já estava com boas chances. Enquanto isso, o Exército Brasileiro trabalhava num manual de operações psicológicas para ser usado contra inimigos externos e internos, notadamente de esquerda, né? Sempre o medo do comunismo. Esse manual tem um vídeo muito bom sobre ele, viu? Aqui no YouTube, do Normose e do Antídoto. Essas são as técnicas usadas pelo Exército em seu Manual de Operações Psicológicas de 1999. Generalizações brilhantes, emprego exagerado de palavras de alta conotação emotiva. Deus, família e liberdade. Testemunho, personalidade aceita como notória pelo público-alvo. Simplificação, declarações firmes, fatos complexos se tornam simples. Quadro familiar, falar ou escrever no estilo do público-alvo, evocar lembranças familiares. Derivação, criar novas correntes psicológicas aproveitando a tendência da opinião pública. Sugestão e insinuação, ideias em princípio negativas. Incitação, identificar ideias, pessoas ou instituições como algo odioso. A lista é enorme, não dá para citar ela inteira aqui, mas fique sabendo você que todos os itens se relacionam com as práticas de comunicação que foram usadas para manter aquela galera na frente do quartel durante todo aquele tempo, culminando no 8 de janeiro. Se você não é um fanático que perdeu completamente o senso crítico e não aceita cegamente tudo que o bolsonarismo prega, lembre-se disso. Essa não é uma ação espontânea do povo brasileiro lutando pela sua nação. Isso é uma guerra psicológica criada para manter essa gente corrupta, incompetente, inescrupulosa no poder. Essa guerra não é para salvar você, nem aqueles que você ama. Você não é um soldado nessa guerra. Você é
onde essa guerra está acontecendo. Você e as pessoas que você ama são o lugar onde caem as bombas. Tá tudo declarado. Retire suas vendas. Ainda dá tempo. Para mim, esse texto final aí é o que vale o vídeo, né, cara? Essas pessoas de verde e amarelo na frente dos quartéis, elas não eram os soldados do bolsonarismo, antes disso era um campo de batalha. Um campo de batalha devastado por poderosas bombas comunicacionais. Pega o exemplo da dona Fátima, cara. Para mim é o case de sucesso desse projeto comunicacional e psicológico, viu? A mulher tava ferrada lá, vivia com dificuldade financeira, vendia marmita, vendia docinho e nada conseguia suprir a casa dela, cara, até que ela apela, começa a vender crack pra criançada da vizinhança. Tá tudo nessa reportagem do Universo aí, recomendo a leitura, né? Até que, cara, ela se depara com um acampamento que foi montado num quartel perto da casa dela. Lá tem um lanchinho grátis. Dona Fátima vai até lá toda tarde para bater um rango, já houve ali um papo esquisitíssimo sobre um Nine que vai acabar com o Brasil e tal. E quando a gente ouve falar da Dona Fátima, cadê ela? Já tá onde? Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Sabe que para além de criar várias Donas Fátimas, essa campanha comunicacional acabou minando a fé do brasileiro na democracia. As pesquisas variam, mas as mais recentes sugerem que 1/4 do país já não tá nem aí para isso, cara. Não liga... Opa! Vamos lá? O que tá tocando é esse aqui. Por que eu sei? Porque esse já tocou hoje. E os telefones dessa época, eles não poderiam jamais tocar mais de uma vez por dia. Não tinha tecnologia para isso, né, cara? A telefonia era estatal, veja você. Oi, é um dos membros do Clube do Fim, com um comentário que vai fazer muito sentido nesse momento do vídeo. Ao contrário da minha performance com telefones translúcidos. Eu tô tentando. Talvez demais. Isso para mim é uma performance que eu repudio profundamente. 25% do país não fazia questão de democracia, não sei, mas com certeza não fazia questão de governo. Porque a questão que está sendo incutida na cabeça das pessoas sobre meritocracia, sobre o fato de que se você trabalhar muito, você fica rico, e a pessoa está trabalhando e não consegue se sustentar, e com isso eles incutem mais uma ideia que é, se você está passando perrengue, não é pela falta do seu esforço, mas a culpa é do Estado. E as pessoas se revoltam quando falta algo dentro de casa. E aí elas não fazem questão do Estado. Quando o Estado é associado à democracia, as pessoas começam a não fazer questão nem da democracia e nem do Estado. Conclusão sensacional, né, cara? Primeiro, eles minam a fé da sociedade na capacidade de se organizar. Assim a gente acredita que precisa de homens fortes nos dizendo o que fazer. Se você também quiser fazer o meu trabalho por mim, mandando esses áudios, faça parte do nosso grupo lá no Telegram, o Clube do Fim. Mesmo diante de todos esses fatos, a visão predominante no jornalismo brasileiro é a de que os militares não embarcaram numa aventura golpista. Já ouviu isso várias vezes, né, cara? E aí, só por isso não houve golpe. O principal argumento de quem diz isso é o de que 2 dos comandantes das 3 forças deram para trás na véspera do 8 de janeiro. Só que assim, eles deram para trás na véspera do 8 de janeiro. Não é que eles não embarcaram na do Bolsonaro. Longe disso, eles viabilizaram as falas golpistas do Bolsonaro e referendaram as falas golpistas do Bolsonaro ao longo de meses que antecederam aquele 8 de janeiro, né, cara? E tem mais. O comandante do Exército mesmo deu de falar lá na Natuzaneri, para Natuzaneri, que não embarcou nisso aí, rapaz, porque ia ser 20 dias ali de empolgação e depois ia dar uma depressão danada. Quer ver? Quando eu li aqui para vocês, um pouco antes da gente começar a central, a frase do general Freire Gomes, você se espantou. Falou, poxa, serão 20 dias de euforia, ou seja, para dar um golpe, o governo conseguiria até se manter por 20 dias, para fazer uma tradução simultânea do Freire Gomes, mas as Forças Armadas amargariam por 20 anos, porque o golpe não se sustentaria, a comunidade internacional não assimilaria, os Estados Unidos já tinham mandado recados para as Forças Armadas de que os contratos com a defesa brasileira estariam absolutamente interrompidos e as Forças Armadas, os militares, amargariam um desgaste por 20 anos a fio. Então, a fio. Para entender, não é respeito à missão institucional do Exército, não.
É um cálculo político. O problema é que o cálculo político costuma dar um resultado ontem e outro amanhã. É isso, os comandantes do Exército e da Aeronáutica só não foram até o final com o Bolsonaro nessa porque perceberam que não compensava muito para eles, mas no futuro pode compensar, cara. Principalmente se a discussão for travada nesses níveis aqui. Olha só o Estadão. Comandantes tinham a obrigação de denunciar o golpe do Bolsonaro? Juristas respondem. Porra, tá no cu, cara. Pra ser bem sincero com você, eu não sei se a comunicação bolsonarista com meme no Zap aí é o único problema não, sabe, cara? De verdade mesmo. Pra falar sobre o papel da imprensa nessa história toda, eu tô aqui na linha com o Demore. O principal para mim, né, de onde eu estou como jornalista, repórter e quem acompanha muito a imprensa, é observar o rearranjo da imprensa. A imprensa, antes da eleição do Bolsonaro, ela preferia, claro, qualquer outra alternativa que não fosse um petista na presidência da República a partir de 2018. Tentou viabilizar vários candidatos aí, a gente vai lembrar de cabeça aí do próprio Geraldo Alckmin, que está no governo hoje, mas também do João Dória, né, do Partido Novo, enfim, de várias outras opções que eram chamadas de terceira via na época. Como elas não se viabilizaram, a imprensa acabou, de modo velado ou explícito, apoiando o Jair Bolsonaro. Vamos lembrar do célebre editorial do jornal Estado de São Paulo, falando na escolha muito difícil entre Haddad, um professor com uma vida pública absolutamente irrepreendível, com o Bolsonaro. A partir do momento em que o Bolsonaro começa a barbarizar na presidência da República, a gente tem a imprensa virando um pouco esse mastro, né, desse imenso navio da imprensa, para fazer, sim, uma cobertura crítica ao Bolsonaro, porque, de fato, as coisas chegaram a 700 mil mortos na pandemia, para não falar de outras coisas. A partir do momento que o Bolsonaro deixa o poder, a imprensa se rearranja novamente, a imprensa brasileira, a imprensa comercial brasileira, os grandes jornais, as redes de televisão, rádios, os sites, os portais, ela é uma imprensa de direita, né? E no Brasil, hoje, ela está muito na mão dos bancos também. A gente esquece isso. A imprensa brasileira, ela foi financiarizada. A gente fala aí do Grupo Folha, do UOL, né? Hoje pertence a um banco, né? O Grupo PagSeguro. A revista Exame pertence ao BTG Pactual. O portal Infomoney é da XP Investimentos, que é sócia e ligada ao Banco Itaú. Enfim, a gente tem uma financiarização, ou seja, o capital está cada vez mais dentro da imprensa. E a imprensa se rearranja de novo para tentar já pensar numa alternativa ao PT para as próximas eleições. Isso se esse governo chegar ao final, né? Porque se depender de parte dessa imprensa, esse governo não chega até o fim, né? E aí nós veremos nos próximos tempos agora uma tentativa de reinstalar nesse rearranjo todo alguém que seja um Bolsonaro, como se diz, que come com talheres, né? E esse Bolsonaro que come com talheres é muito possivelmente o governador de São Paulo, o Tarcísio. Então a gente tem, de novo, um rearranjo da imprensa voltando ao leito natural do seu rio, que é o leito da direita conservadora, flertando muitas vezes de modo perigoso com a extrema-direita. Agora some o que você aprendeu aqui hoje. O alto comando das forças continua sonhando com aquilo que sempre sonhou: o poder. A mídia hegemônica não se esforça para combater a desinformação propagada de acordo com aquelas técnicas que nos foram narradas no vídeo do Antídoto e do Normose. O que mais? A sociedade brasileira já não está mais nem aí para a democracia. Tem 25% que não querem nem saber desse negócio. Some tudo isso, cara. Vai dar no quê? Vai dar na certeza de que o passado vai se repetir. Outras ameaças virão contra a democracia brasileira e não estaremos preparados para lidar com ela. Essa é a conclusão tenebrosa desse vídeo, né, cara? Mas eu não posso terminar assim. Então eu vou te dizer que tudo isso também vai dar naquele maravilhoso espetáculo da CPMI do golpe. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Porra, é pra ficar puto, né? O senhor considera Jair Messias Bolsonaro seu pai? O senhor nega o seu pai? O senhor nega a sua família? O senhor é um covarde. E o senhor presta continência para comunista. Tá preso, pertence ao MST? Não, esse cara não era infiltrado. Que estavam listados ali. O que tem aqui? É fake. Não é Ave Maria não, mas cheio de graça, né? Quinta série tá meio agoniada hoje. Que é esse Nicolas Ferreira, isso é um moleque. Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Queria saber qual é a relação do senhor
ou autoridade militar do penteado? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era 1, 2, 3 mudar. Eu não sei se eu convoco a Carla Zambelli, se eu peço um teste de sanidade. Pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema. A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem é o filho da puta que se escreveu? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se quiser apoiar o nosso trabalho, uma boa opção é o Clube do Fim. Você recebe conteúdo exclusivo e ajuda a gente a manter o meteoro longe da extinção. É um prazer, diante da imensidão do espaço e do tempo, dividir com você esse raro momento histórico em que o Brasil reúne as condições para interromper o ciclo de golpes militares que o acomete desde a proclamação da República. É um prazer dividir esse momento histórico com você. Só não é um prazer assistir o nosso país deitado em berço esplêndido sem fazer porra nenhuma.